Olá, amigos! Estamos aqui na nossa lição, Escola Dominical, mais uma escola, mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos falar da lição de número 9. Vamos trazer aqui o tema do nosso computador aí, ó. Quem é o Espírito Santo? Em defesa da fé cristã. Nós iremos falar sobre este Deus, que é um dos nossos deuses, a Trindade, que é a terceira pessoa, mas ele é Deus, conforme o Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui eu já vou trazer aqui, para nós iniciar a nossa lição, você que tem vai dar a sua aula da Escola Dominical, eu indico que você tenha a declaração de fé. E a declaração de fé hoje vai falar sobre o Espírito Santo, aí fala que cremos e confessamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santa Trindade, desde igual ao Pai, Deus, igual ao Pai e ao Filho. Portanto, ide ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, da mesma poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de Consolador. E rogarei ao Pai, que vos dará um Consolador para que fique convosco para sempre. João 14 e 16. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. Por isso mesmo, incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. O Espírito Santo que provém de Deus. 1 Coríntios 2 e 12. Como haver declarado o credo de Anastácio. Tal como Pai, tal Filho, tal Espírito Santo. Pai é incriado, Filho é incriado, Espírito Santo é incriado. Três incriados, mas um só incriado. Ele é o mesmo, eterno e existente por si mesmo. Ele pertence à essência e substância individual eterna do Pai e do Filho. Então, vou dar aqui o meu declaração de fé para trazer para vocês o assunto da nossa lição de domingo agora. Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo que você tanto busca? Nós, como cristãos e assembleanos, cremos e acreditamos verdadeiramente que esse Espírito Santo nosso, ele é Deus. Então aqui já quero entrar de antemão ao nosso texto áureo, que nos diz assim: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? E ali habite. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. É necessário primeiro conhecer a verdade prática, a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Então, à luz da palavra de Deus, como eu trouxe aqui na declaração de fé, já tem como nós defendemos que o Espírito Santo também, ele é Deus. E a dádiva maior que o Senhor nos deixou está lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, né? Capítulo 2, depois da descida ali do poder de Deus, do discurso de Pedro, agora a repartição dos bens, de tudo ali que vai acontecer, tem algo interessante que Pedro vai dizer para Ananias e Safira, que ele não vai mentir para Pedro, e sim para Deus, para o Espírito Santo. Então, uma das coisas que até o próprio Jesus deixou que não podemos blasfemar contra ele. Então ele é Deus, a Trindade real está unificada. E podemos ver isso desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, quando ele diz, criou os céus e a terra, e façamos o homem a nossa imagem e vossa semelhança, tinha mais de uma pessoa, eram os três em unidade, o Espírito Santo tomando de conta de tudo, já estava ali parando sobre as águas, na divisão e na criação de tudo que estava sendo criado. Tomar uma aguinha aqui. Para molharmos a garganta, para melhor comentarmos esse assunto maravilhoso dessa lição. E defendendo a fé, né, e saber sobre este assunto. Então você, professor da escola dominical, você, irmão, que vai aprender da escola domingo, a nossa palavra-chave, porque é o professor, você vai falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, devemos buscar de tudo, todos os conhecimentos para entender. Declaração de fé, às vezes alguns assuntos de alguns pastores, como por exemplo, eu tenho aqui no meu computador,
alguns bons pastores que ensinam mesmo a doutrina do Espírito Santo, como o Jander Nascimento, esse pastor aqui, da classe dos adultos, que ele ensina também tudo. Então esse subsídio, se você puder pegar dele, já você tem uma base boa para aprender mais sobre o Espírito Santo. Outro também que eu indico é esse professor aqui, né, e pastor, também da nossa lição, da nossa escola dominical. Ele nos ensina muito bem sobre o Espírito Santo. É algo que nós devemos aprender e entender. Então você como professor, quiser um subsídio desse, hoje pela internet tem. E também tem os recursos da teologia, né? Nós temos os recursos, hoje em dia, da teologia e de todas as maneiras, e buscando as doutrinas, qual a doutrina que é a pneumologia, que fala sobre a doutrina do Espírito Santo. E vamos entrar aqui mais um pouco no assunto para nós comentarmos nossa aula de hoje, que é quem é o Espírito Santo. Aí depois você pode até me responder se quiser, quem é o Espírito Santo para você? Faça essa pergunta, você me responde aí nos comentários, quem é o Espírito Santo para você? É uma força ou ele é Deus verdadeiramente? Então deixa aí nos comentários para nós sabermos a sua opinião, quem é o Espírito Santo. A introdução diz assim: a deidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. O fato é que a igreja desde os dias apostólicos reconhecia como Deus igual ao Pai e o Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta aos seus atributos divinos e suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos de estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. O Consolador, primeiro ponto, nosso comentário vai dizer assim: outro Consolador, Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém com ele que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra, né, grega diz alos, que é outro, da mesma natureza, da mesma espécie. Então Jesus, quando ele ressuscitou, foi levado ao céu, ele disse para os seus discípulos que eles jamais iriam ficar órfãos, que eles iam ser levados, que o outro Consolador ia vir à terra e iria dar a direção exata para eles. Então o Evangelho, a palavra de Deus, desde antigamente, do dia dos pais, é pregado e trazido pelo poder do Espírito Santo. Sabe uma coisa interessante, queridos, que aqui eu lembro, que a história mesmo, ela pode nos dizer, se realmente o Espírito Santo não fosse Deus, se como muitos aí questionam e criticam, a Bíblia jamais seria escrita. A palavra de Deus por completo jamais seria escrita. Porque a história conta que foram mais de 40 desses homens e mulheres, escritores, que formalizaram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, se 40 escritores diferentes, em lugares diferentes, criaram através da Bíblia Sagrada, foi somente com a dimensão do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito de Deus poderia conceder esse povo fazer isso. Então, Deus realmente, com a sua essência e no seu poder, fazeria com que um homem, lá em 1800 e tanto, criasse a primeira imprensa e criando a primeira Bíblia impressa, escrita, né? A qual conhecemos e entendemos. A primeira Bíblia. Então, assim, só Deus realmente para trazer algo para a nossa vida, para que nós tenhamos esse conhecimento de entender e buscar. Então, aqui já dá de refutar as heresias que tem por aí, que o Espírito Santo, ele é Deus verdadeiramente, junto com o Filho e o Pai. Aí, continuando aqui do primeiro ponto, o segundo tópico vai dizer, o Paracleto, o termo se refere ao Espírito Santo, mas o dicionário da língua portuguesa afirma que se trata de uma pessoa, defendendo o protegido dele. O termo grego Paracletos vem da preposição para, ao lado do próximo, o verbo karleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador.
Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos a fazer e lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar com ele. Então, tudo que o Senhor ensinou, tudo que o Senhor fez, o nosso Deus, ele concedeu à nossa vida este Paracleto para estar conosco, a dispensação dele. Então, temos que crer e acreditar cada dia mais que ele faz parte da Trindade. Então, como não falar dele? Como é maravilhoso comentar e sempre estar dizendo, porque cremos que esse Deus maravilhoso nos concedeu o Consolador para estar junto conosco. Aí o terceiro ponto diz, no seu uso no Novo Testamento, o termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos genuínos, 4 vezes no Evangelho referido-se pelo Espírito Santo. Refere-se ao Espírito Santo, que é em João 14:16, versículo 26, 15, 26 e 16 e 7. E, além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus Cristo, traduzido por advogado. 1 João 2:1. Então, temos já aqui esse primeiro tópico da essência da deidade, demonstrando do Espírito Santo. Então, você pode trazer e levar, queridos amados irmãos e amigos, essa palavra, essa essência, demonstrando a exatidão que o Espírito Santo verdadeiramente é Deus. Então, você como professor, não tenha dúvida, através da palavra, você já tem isso aí, da nossa declaração de fé que nós lemos no início também. E aí, você quiser mais subsídio, pesquise, busque, estude como eu faço. Eu pego também alguns subsídios de alguns desses homens que estão aí a ensinar-nos, né? Como eu mostrei do Anderson, do pastor Anderson, e também desse pastor aqui da Academia de Pregadores, que é o pastor Sanderson, Anderson Silva, que ele ensina, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para você, só uma seladinha, esse aqui, né? Ele ensina também para nós que somos professores da escola dominical, aprender e ter uma base melhor. E você que é aluno, quer aprender mais sobre o Espírito Santo e saber, a oportunidade está aí, é esse, né? E também temos a lição da escola dominical, o livro, né, de apoio e a Bíblia Sagrada, que é o principal. O principal é a palavra de Deus, aonde vai falar mais ainda do Espírito Santo. Continuando aqui, vai falar da sua deidade e atributos e obras. Sua deidade, a divindade do Espírito Santo é revelada da Bíblia. Maneira dos nomes de Deus e Espírito Santo parece sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé. Na vida de Sansão, o Espírito Santo possivelmente se apossou dele. No entanto, na sequência, lemos que, ao ser traído por Dalila, não seja que o Senhor tinha tirado dele. Assim, tanto o Espírito Santo de Javé, como Javé já tinha saído de Sansão. Então, interessante, né? Todas as vezes que no Antigo Testamento os homens de Deus e mulheres de Deus eram ungidos e tudo, o Espírito Santo possuía, entrava na vida deles, e assim como Davi e tantos outros. Assim também como ele está em nossas vidas, trazendo para o dia de hoje também, né? Aí tem aqui os seus atributos, né? Sobre primeiro a deidade do Espírito Santo, aí os seus atributos, a divindade do Espírito Santo revelada na Bíblia, também seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente. As Escrituras Sagradas ensinam a ser espírito de fonte de poder e milagres. Onipresente é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade. Mostra ser Ele onipresente. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos. É conhecedor do futuro. Ele também é onisciente, possui os atributos de eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Então, tudo isso são atributos dele, que ele tem. Então, o Espírito Santo, é onisciente, onipresente, onipotente. É Deus que conhece a nós, conhece o nosso coração, o nosso viver, tudo. Também as suas obras. São inúmeras obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Gerou em Jesus Cristo, dá a vida eterna, guiou o seu povo, né? E é o Senhor da igreja e santificador dos fiéis. Até hoje, Ele é Senhor da igreja e também nos ajuda a ser guiados através dele para irmos para o reino dos céus. O Espírito habita nos crentes, né? Habita em nós, tem o seu novo nascimento na vida, distribuidor de dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus e realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras
divinas evidencias que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Então não temos que questionar, temos apenas que aprender, entender como é que o Espírito Santo age em nossa vida, em nosso viver. Então nós como cristão, querido, devemos aprender mais e mais, deixar esse Espírito Santo agir em nosso viver. Como é maravilhoso. E eu creio que você sabe disso, acredita disso. Então não deixe que as heresias venham enganar você, ou dizer que é uma força, o que é, mas que Ele é Deus verdadeiramente. E Ele que vai nos ajudar a levar. Quando acontecer o arrebatamento, é o Espírito Santo de Deus, que quando acontecer o arrebatamento, nós seremos arrebatados e levados ao encontro do Senhor Jesus nos ares, através do Espírito Santo. Para continuar, finalizando aqui, nosso terceiro tópico, vai falar das heresias antigas e novas. As primeiras heresias, não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente, nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. O Arianistas, que considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema já for discutido. Eunônimo, que era também dos arianistas radicais, eles também não acreditavam. Os tropicianos eram uma seita do Egito, cujo nome veio de Tropos, figura de Anastásio, assim denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo, uma criatura. Olha, aí veio a Pneumatomocianos, surgiram depois da Tropicianos, os termos pneu, matochaciano, que vem do pneu, que é espírito, e machomais, que falar mal, contra. Eram opositores do Espírito Santo. Eustáquio de Sabate, de 300 a 380, foi os principais defensores dessas heresias. Esses movimentos de heresias você vê que não tem fundamento e perderam-se no tempo e na história. O Espírito Santo continua aí, fortalecendo e vivenciando em nossas vidas. As últimas heresias, que é as heresias da autoridade, é a igreja de testemunho, os testemunhos de Jeová, as igrejas dos mormons, tantos outros que aí estão, o islamismo, que negam a existência, a existência verdadeira de Deus, né? Do Espírito Santo. Aí vai dizer apenas que ele é uma força ativa de Deus, que é o Espírito de Deus, e que eles não são Deus. Então devemos tomar cuidado. Essa tradução aí, que está aí de uma Bíblia chamada Tradução do Novo Mundo, ela modifica muita coisa, tirando as coisas certas que é do Espírito Santo, para demonstrar que ele não é Deus. Tomamos cuidado e defendemos a nossa fé, que o Espírito Santo é verdadeiramente Deus. Então você, querido, amado cristão, você, amado amigo, que sabe, que conhece verdadeiramente, então confie, acredite que verdadeiramente o Espírito Santo faz parte da Trindade e ele é Deus como o Pai e o Filho. O Espírito Santo em outras religiões, né? Como eu falei, uma das crenças estranhas, que é a religião islâmica. Essa religião, ela nega tudo, né? Que jamais Jesus ou o Espírito Santo ou o Paracleto existiram ou estavam ali, ou são apenas espírito enviado por Deus, né? Convém lembrar, né, que eles não é uma palavra bíblica e não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada. A palavra que eles querem colocar no lugar. Eles querem colocar Maomé como consolador, como outras coisas. Então, eles defendem ali, mas sabemos que isso é heresia, que eles não acreditam verdadeiramente, mas nós cremos e acreditamos verdadeiramente que o Espírito Santo é Deus. Aí veio do Novo Testamento, do grego, da Septuaginta, a resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para aqueles que ficam convosco para sempre. Trata-se de ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse que também o Consolador habita convosco e estará em vós, e que quando vier o Consolador, que é parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai e testifica de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo e do nosso Senhor. Então, queridos, o Espírito Santo, ele nos faz crer e acreditar no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, através da palavra. Ele que nos faz nos identificar o Pai, e é Ele que nos guia para o encontro do Senhor. Então possamos, cada dia, passamos a crer e acreditar que verdadeiramente o Espírito Santo, ele é Deus. Então, como eu fiz a pergunta no início, faço novamente a pergunta aí para você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Quem é o Espírito Santo para você? Quem é verdadeiramente o Espírito Santo e o que ele age, o que ele faz em sua vida? Você comente aí, mande aí nos comentários para nós
nós estaremos respondendo você e deixando Deus agir na sua vida. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos ensina tudo. Conclusão da lição aqui nos diz que vemos que a deidade e personalidade do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, de maneira abundante. Tem sido a crença da igreja desde o princípio. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar o discípulo a fazer, lembrar de tudo que o Filho ensinou, para testificar dele. Não é possível que a força ativa, impessoal, ser enviada em nome de algum, tenha tais atributos. Então, o Espírito Santo, ele é Deus, verdadeiramente. Então não tem jamais uma força viria aqui apenas para vir como força do Espírito. E como seria identificado? E ele veio para identificar a vida nossa com Cristo, com o Senhor Deus Todo-Poderoso, e nos levará para o reino de glória, a esperança do cristão, e ser arrebatado. Então, querido, eu trago essa palavra a você, essa lição da nossa escola dominical. Convido, como sempre, faço um convite para você participar da escola dominical, aprender essa lição maravilhosa. Estamos aprendendo dela em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que apresentam-se como nova aparência. Que as novas aparências não venham enganar você, que o Espírito Santo é Deus verdadeiramente e ele está na sua vida. E vivenciamos isso hoje, porque ele é Espírito e ele está nos preparando todos os dias para o encontro com o Senhor, nosso Deus nos ares. Então que Deus venha abençoar você grandemente. Vou ficando aqui mais uma vez, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, essa lição maravilhosa que nós estamos estudando em seu dia número 9. Quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é Deus e faz parte da Trindade real. E Deus abençoe você grandemente. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Até a próxima semana. E não esqueça aí de comentar, compartilhar, né, e deixar o seu comentário para que nós venhamos responder a você quem é o Espírito Santo para você e para a sua vida. Deus abençoe você. Até a próxima.